Witch Online capítulo 411, Força do capacete de bronze. 1. Nico abriu os olhos enquanto sentia uma sensação estranha ao redor de seu corpo. Sempre que tentava mover os dedos dos pés ou dos dedos, eles pareciam rígidos, e cada passo que dava parecia tedioso para ele. Droga, a porra do capacete de treinamento é bronze? Ele já sentia que isso era uma perda de tempo. Embora ele e seus amigos tenham a habilidade necessária para se tornarem os melhores jogadores do Witch Online, suas responsabilidades na vida real os impedem de atingir todo o seu potencial. Uau! De repente, o pescoço duro de Nico flexionou quando ele viu um projétil voador caindo sobre ele. Uma ligeira inclinação da cabeça era tudo o que ele precisava para evitá-lo sem perder tempo. No entanto, a manobra não parecia perfeita ao fazê-lo. Em vez disso, era como se alguém estivesse puxando sua cabeça, forçando a recuar e tentando impedi-lo de realmente se esquivar. Foi uma bala que foi disparada para o ar, mas não atingiu o alvo e desapareceu ao errá-la. Não demorou muito para que outra bala voou do espaço vazio, e desta vez estava viajando um pouco mais rápido. No segundo tiro, Nico deu um passo para trás, e a bala errou por um fio de cabelo. É isso que temos que fazer? Esquivar até morrer. Que perda de tempo. De repente, o telhado começou a rachar e uma dúzia de flechas se cravaram no teto. Alguns arranhões sangrentos apareceram ao redor das coxas de Nico quando ele saiu do caminho, tendo que passar por algumas flechas. O tempo de reação de seu corpo foi atrasado em um segundo como resultado dos movimentos rígidos. Foda-se isso. Ele gritou para quem estava ouvindo. Seu capacete VR pessoal foi classificado como ouro. Este foi o produto em que ele gastou seu dinheiro suado, e ele nunca se arrependeu nenhuma vez. Tendo lutado com bronze Helmet por algum tempo, agora ele estava agradecido por ter gold em vez desse pedaço de merda, tornando cada movimento de seu corpo pior a cada minuto que passava. Então, ele foi engolido pelo chão quando de repente se abriu e o engoliu inteiro. Enquanto sua mente parecia estar nadando, sempre que ele abria seus olhos nebulosos, tudo o que podia vir era uma escuridão e nevoada. Mais tarde, a visão mudou, e ele viu o rosto sorridente do professor. Como foi? Ele perguntou com os braços cruzados. Foi uma merda. Nico tirou o capacete de sua cabeça e o jogou no professor, que o pegou com uma pegada desajeitada. De que porra serve continuar se esquivando com juntas tão duras quanto pedras? Nico voltou para seus amigos que estavam tirando sarro dele, reconhecendo sarcasticamente suas risadas. O professor colocou o capacete em volta da cabeça e sorriu. Olhe para mim. De repente, seu corpo parou de se mover e, como resultado, sua consciência foi transferida para o avatar de treinamento. Todos os alunos cruzaram os braços, assistindo à TV com curiosidade nos olhos. HMPH. Nico bufou e cruzou as pernas enquanto suas pálpebras se fechavam. Depois de jogar a noite toda, ele já estava cansado e sentiu a necessidade de tirar uma soneca rápida. Ufa! O professor soltou um suspiro e abriu os olhos com uma visão vívida de uma sala transparente piscando diante de seus olhos. Quando ele olhou para cima, várias balas voaram em várias direções, rasgando o ar enquanto passavam. Durante um passo à frente, o professor estava a pouco mais de alguns milímetros dos dois tiros que passavam por sua cabeça. Seu nariz estava quase arranhado pela concha na ponte do nariz. Quase não havia espaço para o sobressalente. De repente, o teto se desfez e uma dúzia de flechas caiu de cima. O professor avançou e as flechas atingiram o chão atrás dele. Enquanto ele girava e concentrava sua atenção no chão, várias lâminas voaram pela sala, cada uma afiada o suficiente para cortá-lo. Colocando os braços na frente, suas articulações estavam rígidas e seus movimentos eram grosseiros. No final, ele conseguiu assumir o controle das espadas com os punhos, segurando-as com maestria. O impacto balançou seu corpo o suficiente para fazer com que seus pés deslizassem um pouco para trás também. Então, ele girou as espadas ao seu redor. Como resultado, as flechas foram divididas ao meio a cada balanço das espadas. Neste ponto, o chão se abriu e tentou consumi-lo inteiro. Quando o professor subiu no ar, ele esticou os ossos enquanto movia as espadas para bloquear as balas que chegavam. Apesar de seus esforços, uma bala passou por sua guarda e perfurou sua cintura. Eca! Ele tossiu sangue e caiu no buraco no chão. Quando ele foi engolido pelo buraco no chão, ele tossiu sangue novamente.
Eca! A professora começou a tossir sem parar. Depois disso, ele tirou o capacete, colocou-o suavemente sobre a mesa e olhou para os alunos com um olhar exausto no rosto. Os alunos ficaram boquiabertos, acompanhados pelos olhares de choque que eram visíveis em seus olhos juvenis. Os olhos de Nico estavam bem abertos, a sonolência havia passado e até mesmo seus amigos estavam em silêncio. Bem, o professor enxugou a baba e se levantou. Isso é o que eu tento ensinar a todos vocês. O movimento é a parte mais importante de qualquer jogo de luta. Melhora sua força e também as chances de sobrevivência. Se usássemos o capacete dourado como treinamento, não vai ajudar nenhum de vocês. Pode até ser prejudicial porque nem todos vocês têm capacete dourado para confiar, e não será tão eficaz. Capacete de bronze, no entanto, é incrivelmente útil. Ele sorriu. Eu acho. Arthur é tão bom quanto as pessoas dizem que ele é. Eu não acho que ele fez o capacete de bronze para que outros ficassem mais desesperados para comprar capacetes melhores. Ao invés disso, este capacete foi feito para treinamento. Se alguém usou este capacete para treinar, digamos, por exemplo, uma semana, então quando eles mudarem para um capacete melhor, suas estatísticas devem ser muito maiores do que mostra. Agora, vocês estão dispostos a ser ensinados? O professor perguntou, e os alunos concordaram unanimemente com um claro desejo de crescer forte. A professora sorriu e disse, tudo bem então, quem é o próximo? Todos na sala levantaram os braços, até mesmo Marvin e seus amigos. O resto da classe continuou com seu treinamento, e muitos deles não conseguiram passar da primeira bala, enquanto Marvin sobreviveu ao chão engolindo antes de sucumbir aos ferimentos logo depois. Havia muito entusiasmo no ar depois que a aula acabou, e os alunos sussurraram excitados uns com os outros. Eles gostaram da aula. Marvin e outros também. Quando eles saíram do prédio da escola, a neve estalou sob seu peso e congelou no chão. Isso foi bastante. Experiência inesperada. Disse Derek. Outros assentiram. Aquele professor é forte. Lionel disse com um olhar sério. O Witch Online não é seu primeiro rodeio, e ele deve ter sido um lutador quando era jovem. Bem, não importa por agora. Mas estou meio interessado em comprar o capacete de bronze agora. Já posso sentir meus movimentos ficando mais nítidos depois de uma aula. Disse Marvin. Sim, espero que eles ainda estejam vendendo. Witch Online capítulo 412. Oliver furioso na escola secundária Snowstar. À medida que os alunos entravam e saíam de suas salas de aula, os corredores estavam lotados de pessoas. Estava prestes a ser a última aula da manhã, e isso causou uma sensação de entusiasmo entre os alunos. Na aula 1A, vários alunos estavam usando capacetes de RV, aproveitando seu tempo no Witch Online antes da última aula. Quando Alice terminou de arrumar seus livros escolares, ela viu seu capacete de RV escondido dentro da mochila. Durante os intervalos, no entanto, ela nunca foi corajosa o suficiente para usá-lo, apesar do quão desesperadamente ela queria. Com as mãos levantadas, as pontas dos dedos estavam prestes a roçar a superfície do capacete com as pontas de suas unhas delicadamente enroladas. Foi então que a porta da sala de aula se abriu e dois jovens entraram com os olhos examinando cuidadosamente todos os cantos da sala de aula. Como todos os alunos estavam usando capacetes de RV, e apenas Alice não estava usando um, todos ficaram em estado de silêncio. Alice, eu tenho uma pergunta. Oliver passou pelas mesas e parou ao lado de Alice. Suas sobrancelhas franziram lentamente, e ficou claro que ela estava irritada. Estou ocupado. Ela disse friamente. Não vai demorar muito. Oliver deslizou as mãos para dentro do bolso, tentando parecer durão enquanto perguntava. Isaac falou sobre seu encontro comigo? Porque eu te contaria alguma coisa se ele dissesse. Alice franziu a testa, um pouco surpresa que seu irmão se encontrou com Oliver. O rosto de Oliver ficou solene, mas então Luke puxou sua manga e sussurrou. Alice está agindo como de costume, o que significa que Isaac não contou a ela ou a ninguém. Oliver assentiu, e seus lábios se curvaram para cima. Bem, então. Ele colocou as mãos sobre a mesa e se inclinou para mais perto enquanto sorria. Alice, você é muito fofa. Que tal irmos jantar? O rosto de Luke desmoronou, e seu rosto se transformou em choque. O que diabos ele está tentando realizar? Ah!
Alice soltou com uma gargalhada celestial que ecoou pelos corredores do prédio. Essa foi engraçada. Não foi uma piada, Oliver disse com as mãos firmemente fechadas em punho. Depois que o riso de Alice morreu, ela olhou para ele como se ele fosse um pedaço de lixo, mesmo que o mundo inteiro fosse incendiado, e apenas nós dois restássemos. Eu ainda não deixaria algum verme tocar um fio de mim. A boca de Oliver se contraiu. Isso não é muito legal. Você deveria tomar cuidado. Você é, afinal, bastante frágil e fácil de quebrar. Alice deu uma risadinha e cobriu a boca. Oh, você está me ameaçando. Oliver deu de ombros. Se você prefere esse termo, então com certeza. Alice lentamente se levantou de sua cadeira, sua cabeça mal alcançando o decote de Oliver. Você não tem coragem de convidar Amanda para um encontro. E há quanto tempo você a conhece? 10 anos, talvez. As palavras de Alice estavam cheias de veneno. Você definitivamente não tem coragem de fazer nada comigo também porque você sabe o que aconteceria com você. Oliver sorriu inocentemente. Eu acho que você não sabe muito sobre mim. Eu sei o suficiente. E você não passa de um pedaço inútil de lixo geralmente encontrado nas calçadas. A borda dos lábios de Oliver se contraiu levemente. Ele se inclinou mais perto, seus lábios quase tocando o rosto cheio de raiva de Alice. Você é realmente muito irritante. O rosto de Oliver ficou gelado enquanto ele falava. Saia de cima de mim, ou você vai se arrepender. Alice cerrou o punho. Ah, porque eu iria me arrepender. O sorriso de Oliver se estendeu por toda a largura de sua boca. Foto. Quando Alice estalou os dedos, as portas da sala de aula se abriram instantaneamente com uma batida forte. Mais de 10 guarda-costas bem vestidos apareceram com as mãos tocando os coldres das armas. Oliver e Luke estavam cercados por esses homens, e eles pareciam temer a perspectiva de serem crivados de ferimentos de bala. Um olhar pálido se espalhou pelo rosto de Oliver quando ele deu um passo para trás. Os olhos de Luke tremeram, e ele deu um passo para trás, colidindo inesperadamente com um guarda-costas no processo. Ei! As pernas de Luke de repente cederam, fazendo-o cair de bunda com o medo inundando seu rosto. Um guardanapo branco foi tirado do bolso de Alice, e ela enxugou o rosto, que estava borrifado com o hálito podre de Oliver. Nojento. Depois do que aconteceu com meu querido irmão, você não achou que meus pais não iriam nos proteger também? Só para você saber. Nossos pais, surpreendentemente, nos amam igualmente, mesmo que nem sempre demonstrem isso. Alice jogou o guardanapo fora, pegou sua mochila e saiu da sala de aula. O intervalo acaba logo. Obrigado por isso, macacos sem cérebro. Suas últimas palavras cavaram fundo no coração de Oliver. Foda-se. Oliver cerrou os dentes e deixou a aula com Luke enquanto escoltado pelos guarda-costas. Enquanto caminhavam pelos corredores agora vazios, as mãos de Oliver tremiam. Luke sussurrou com raiva. Que diabos foi isso? Eu pensei que não deveríamos ter nenhum contato com o Itelok. Isso definitivamente parecia muito suspeito. Eu tinha que saber se Isaac contou a alguém. Ele não contou. Os olhos enfurecidos de Oliver ficaram vermelhos. Sangue, eu realmente odeio o Itelok. Eu quero que eles rastejem diante de mim. Talvez devêssemos deixar isso pra lá. Luke sugeriu com um olhar pesado. Minha mãe conseguiu recentemente um emprego na loja de roupas de Isabella Whitlock, e tenho medo de que meus atos sejam expostos e ela seja demitida. Você está se acovardando. Oliver agarrou seu colarinho e o puxou de volta enquanto falava com veneno. Se você se acovardar, sua família inteira será destruída, lembre-se disso. Oliver empurrou Luke para longe e continuou pisando forte nos corredores. Foda-se. Luke ajeitou o colarinho e bateu com raiva na parede antes de seguir Oliver. Na escola secundária de Snowstar para crianças superdotadas. Era um dia claro e ensolarado, e a sala de aula mais próxima do refeitório cheio de comida estava cheia de crianças. Não havia carteiras na sala de aula. Era uma cadeira de almofada macia que foi usada em vez de uma cadeira dura com cantos duros. Enquanto as crianças conversavam com outras crianças de sua idade em voz alta e animada, a atmosfera era animada e cheia de risadas. Atualmente, o professor estava discutindo algo com um jovem professor aprendiz. A conversa deles circulou em torno da WIT Online. Além disso, havia também Marco Itelok, sentado sozinho no assento mácio, segurando o telefone na mão,
sozinho com seus pensamentos. Enquanto ele continuava navegando pela internet, ele achava difícil se concentrar devido às conversas barulhentas ao seu redor. Depois de um suspiro momentâneo, ele colocou o telefone no bolso. Ei, Marcos. Então, uma linda garota de trança apareceu atrás dele. Enquanto seus olhos olhavam para o telefone agora fechado, seus longos cabelos caíam sobre os ombros e seus longos cabelos caíam sobre as orelhas. O que você está fazendo? Nada. Ele se afastou um pouco da linda garota para se distanciar ainda mais dela. Ela fez beicinho e se sentou no assento ao lado dele. Quer saber um segredo? Mark agiu como se não estivesse interessado, mas seus ouvidos se animaram. Encontrei uma maneira de entrar na Witch Online e contornar o bloqueio das crianças. O que realmente? Mark olhou para ela com surpresa e agarrou sua mão com entusiasmo. Como? Me diga. A linda garota corou sob seu ato íntimo. Então, ela se inclinou para mais perto e sussurrou. Mark continuou balançando a cabeça, e seus olhos brilharam. Obrigado, Mia. Ei. Cuidado, Big Brothers, eu vou superar vocês dois. Witch Online capítulo 413 O retorno da fumaça negra rachadura. O galho foi quebrado sob o sapato de Isaac. Enquanto ele passeava pela floresta úmida, o cheiro do perigo parecia vagar em todos os lugares que ele olhava. Ele estava atualmente na floresta de Rainwell. Apesar de seus esforços, ele não conseguiu chegar ao fim depois de tentar por vários dias. Parecia que toda vez que ele tentava chegar ao fim, um novo obstáculo se apresentava. Enquanto Isaac corria pela floresta, exatamente no mesmo momento, o vento cessou de repente. Foi então que seus instintos entraram em ação, e ele sabia que algo estava prestes a acontecer. O chão a poucos metros dele afundou, e centenas de pontas afiadas saltaram do chão. Cada um deles era afiado o suficiente para empalar um humano completamente. Outro grupo de lanças emergiu do subsolo e voou direto para Isaac. De repente, o chão começou a engolir tudo em seu caminho. Muitas árvores estavam sendo derrubadas em um buraco, muitos pedaços de grama foram destruídos e os arranjos florais estavam morrendo. Isaac já estava fugindo da cena. Sua figura passou zunindo por centenas de árvores em questão de segundos. Assim que o chão parou de tremer, ele se atreveu a se virar e dar uma olhada atrás dele. A várias centenas de metros de distância, havia uma floresta completamente destruída, com solo úmido retorcido de cabeça para baixo e árvores devastadas por rachaduras. Isso é impossível. Isaac se inclinou contra uma árvore, pegou um livro de inventário e começou a fazer anotações. 10 páginas já estavam cheias de palavras. Isaac havia anotado todas as informações que havia encontrado na floresta, e cada obstáculo no caminho era mais difícil do que o anterior. Houve até uma época em que ele tentou usar uma pérola de teletransporte, mas não funcionou. Não havia como ele se teletransportar para o outro lado da floresta, já que ele não sabia como era a paisagem. Atravessar a floresta parecia realmente impossível. Talvez a única maneira seja voar sobre a floresta. Isaac encolheu os ombros com tal pensamento cômico. Esse também era um pensamento que continuava surgindo em sua mente. Talvez o teste fosse para ele encontrar uma maneira de voar sobre a floresta. Desde que ele passou vários dias na floresta assombrada, seu nível também aumentou. Nome: Wright, nível 120, HP 1135. Ré feito de armadura hexagonal, XP 77.100.000, SP 0. Moedas brancas 1.204.586. Banco 500.000. Título: Aventureiro. Classe: Atirador. Legado: Morte Branca. Classificação de legado: Mítico. FUR: 100 Max. AGI: 250. VIT: 230 mais 100. EST: 220. Pré: 300 mais 50. CHA: 102. DIS: 110. Mapa: Inventário. Ajuda: Lista de amigos. Partido: Classificações: Sair: Boa precisão em LV3, melhora a precisão do tiro em 10%. E se chute, você pode congelar seus oponentes com um tiro certeiro. Medo disperse: reduz o medo do jogador em 10%. Títulos: Clareiro of Dungeons, unequipado, habilidade de legado, Morte Branca. Morte Branca: durante este estado, o jogador ficará imune à morte.
Wright Shot, habilidade única do player Wright. Com isso, você pode escolher se deseja que suas balas sejam ilusórias ou não. Marksman of Space LV2, permite que o jogador se teletransporte pelo espaço, com maior domínio da habilidade. O nível aumenta e fortalece a distância que se pode teletransportar. Suspiro. Isaac soltou um suspiro cheio de frustração e aborrecimento. Eu odeio ficar aqui. Isso interrompe meu progresso, e eu tenho que passar pela floresta de alguma forma para poder alcançar os melhores jogadores. Ele fechou o caderno, enfiou-o em seu inventário e se levantou. Uma última tentativa. Então eu terminei por hoje. Isaac reuniu seus pensamentos e decidiu usar outro método para atravessar a floresta. Foi com a ajuda do Marksman of Space. Ao abrir os olhos novamente depois de fechá-los, Isaac foi recebido por um lindo padrão de estrelas com bordas brilhantes, que substituíram suas pupilas redondas. Ele foi então recebido com estranhas partículas brilhantes emitidas por seu corpo. Sua visão então voou através de um grande salto, e quando ele olhou para trás, ele percebeu que seu corpo havia desaparecido e que havia aparecido no topo de um grande carvalho. Estava a 50 metros de onde ele estivera antes. Atualmente, sua distância máxima de teletransporte era de 90 metros e ele tinha certeza de que, uma vez que a distância aumentasse para 100 metros, a habilidade entraria no nível 3. A contagem regressiva foi diminuindo lentamente. Isaac lentamente soltou uma respiração superficial, dando uma olhada cuidadosa nos arredores. Enquanto procurava seu próximo ponto para se teletransportar, Isaac lentamente prendeu a respiração novamente. Houve um pouco de dano na área ao redor dele no momento, com apenas algumas árvores ainda de pé. Depois que a contagem regressiva chegou a 0, Isaac se teletransportou a 80 metros e pousou no topo de uma colina com apenas 6 metros de altura. Um instante depois, um calafrio o acariciou como se um enxame de formigas o atacasse e quisesse que ele fosse devorado por inteiro. No outro extremo da floresta, algo enorme vinha em direção a ele com uma velocidade assustadora, e a floresta começou a desmoronar. Isaac olhou para a contagem regressiva e fez uma careta. Porra! Tenho que fugir. Ele pulou da colina e começou a correr mais fundo na floresta. Quando a criatura o avistou, ele imediatamente mudou de direção, seguindo-o. Enquanto corria, o foco de Isaac estava na contagem regressiva lenta. Os ruídos altos de pisadas estavam a apenas dezenas de metros de distância dele. Depois de uma única pisada, a criatura percorreu vários metros em pouco tempo e estava alcançado rapidamente. Então, quando o cooldown chegou a 0, Isaac se teletransportou instantaneamente a 90 metros de onde estava. Assim que seus pés tocaram o chão, ele imediatamente sentiu uma onda de exaustão, mas por mais cansado que estivesse, continuou correndo sem parar. Nesse ponto, a enorme criatura pareceu parar, perguntando-se onde estava sua presa. Ao longo deste ponto, Isaac continuou a usar o Marksman of Space sem parar, e isso continuou por horas a fio. Algumas horas depois, Isaac estava sentado no topo de uma árvore enorme, corpo encharcado de suor, olhos caídos e rosto exausto. Como ele estava chegando ao fim de seus recursos mentais, ele debateu se deveria ou não encerrar o dia. Dando uma olhada ao redor da floresta do topo da árvore, ele percebeu que não podia ver o fim da floresta. Seus olhos não podiam ver nada além de bosques sem fim no horizonte. Isso é impossível. Isaac se levantou trêmulo e decidiu continuar por mais uma hora. Depois disso, ele desistiria. Seu corpo se transformou em partículas flutuantes com padrão de estrelas e apareceu a 80 metros de distância. Ele sentiu imediatamente como se estivesse sendo banhado em um lago de frieza com nuvens de densa escuridão ao seu redor. Um pequeno pedaço de grama havia sido queimado em batatas fritas, uma flor havia murchado e as árvores estavam definhando rapidamente. A estranha fumaça preta, que Isaac encontrou em sua primeira visita à floresta, havia retornado. Desta vez, não estava planejando deixar Isaac sair ainda como havia feito anteriormente. Houve uma rachadura instantânea no chão quando várias trepadeiras cinzas perfuraram a terra, lançando pontas afiadas cheias de sementes venenosas e voando em direção a ele. Witch Online capítulo 414 As sombras imortais de Ato. As videiras atravessaram as pernas de Isaac e o puxaram para fora da árvore. Logo depois, suas costas foram jogadas contra um chão duro e arrastadas para dentro de uma nuvem de fumaça preta. Ele não
Isaac tentou arrancar as videiras, mas apenas suas mãos ficaram cheias de feridas como resultado disso. Logo, ele foi engolido pela fumaça preta, e uma frieza sem fim começou a penetrar em seus ossos. Ele começou a sentir um tipo estranho de terror nas profundezas de seu coração. A coisa toda parecia como se ele tivesse sido arrastado para uma caverna de uma fera antiga, onde ele era a presa do dia. O terror vinha de querer viver e não ser comido por uma fera aterrorizante. Quando várias figuras apareceram na frente da fumaça preta, o terror tornou-se mais intenso. Eles estavam vestidos no arsenal de fumaça preta, segurando espadas de lâmina escura. Eles eram as figuras sombrias que Isaac havia assumido como responsáveis pela criação da misteriosa fumaça negra. Suas lâminas gritavam por sangue enquanto marchavam para frente. Seus rostos revelavam dentes escuros e seus dentes mostravam manchas escuras de sangue. De uma maneira quase humorística, eles pareciam estar sorrindo um para o outro. Os cantos de suas bocas estavam arqueados para cima. Parar! 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 Isaac sacudiu o punho vigorosamente contra as videiras, mas elas provaram ser indestrutíveis. Gotas de seu sangue estavam cobrindo o chão, manchando de azul. De repente, ele foi saudado pela mensagem tão esperada no canto do olho. Dentro de seus olhos, o menor fragmento de esperança começou a brilhar. Finalmente, as figuras sombrias estavam à distância de um braço e não esperaram mais. Eles balançaram suas espadas. Atirador do espaço usado, o anoitecer de lâminas coçando deu um soco direto na videira. Seus olhos ficaram vermelhos sangue, e eles olharam ao redor com raiva em seus olhos. Depois disso, eles viram uma figura misteriosa flutuando no céu, cujo corpo estava prestes a ser feito de padrões de estrelas. Por que estou no céu? Isaac procurou um meio de se acalmar ao ver que teria uma longa queda pela frente. A fumaça preta confundiu o teletransporte de alguma forma. Uma longa e curvada veia cinza acinzentada perfurou o ar e envolveu o corpo de Isaac. A dor nos olhos de Isaac começou a afundar em seus rins quando ele foi mais uma vez arrastado de volta para a fumaça preta. Ele foi atingido pelo chão, e sua barra de saúde começou a piscar em vermelho depois que ele de repente perdeu uma grande porcentagem de sua saúde. As figuras sombrias, desta vez, correram em sua direção e, apenas alguns passos depois, estavam ao alcance de seus braços. Isaac afundou os dentes nas veias gritantes e fez um último esforço para salvar sua vida. Então, uma lufada de ar frio deixou seus pulmões e congelou as veias completamente. Ele então agarrou as rédeas com mais força e as quebrou a ponto de não sobrar nada. Rapidamente ele se levantou e saltou para longe das figuras sombrias. Levou apenas uma fração de segundo para que golpes de espada destruíssem sua posição anterior. Em apenas alguns momentos, as figuras sombrias infligiram um enxame de golpes em Isaac de diferentes ângulos, de modo que era extremamente difícil para Isaac responder a cada um com rapidez suficiente. Isaac, no entanto, tentou contornar os ataques de espada para evitá-los, mas sem sucesso. Depois de um golpe de sorte, fumaça preta penetrou em seu corpo através de um arranhão na coxa. Ele não podia ver claramente, e sua mente estava enevoada. Seus olhos cinza-pedra gradualmente começaram a escurecer, e suas veias ficaram pretas com a intenção de fazê-lo parecer exatamente como outras figuras sombrias. Você está sendo corrompido. Defesa do legado mítico contra a corrupção. Ativado, a fumaça preta foi removida com força de seu corpo. De repente, um brilho de luz dourada lutou contra a escuridão cintilante e recuperou o controle do corpo após alguns segundos. Quando os olhos de Isaac voltaram ao cinza, ele agora podia pensar com clareza novamente, a nuvem de confusão sendo levantada de sua mente. Ele tirou sua arma do inventário e disparou alguns tiros nos inimigos próximos. À medida que as balas passavam pelos corpos das figuras sombrias, nenhuma das figuras sombrias foi ferida. À medida que as balas passavam por seus corpos, eles permaneceram destemidos e marcharam em frente. Apertando os dentes, Isaac decidiu usar esses chutes novamente, esperando que desta vez eles ajudassem. As figuras sombrias apenas ignoraram cada uma das fotos como se não as vissem. Eventualmente, eles atingiram o alcance de seu ataque e, sem mais delongas, eles martelaram suas espadas violentamente. Quando Isaac girou a arma, ele começou a lutar contra as espadas. As habilidades que Isaac possuía em termos de técnicas ainda eram medíocres.
Apesar do fato de ele ter praticado com Bustaf por algum tempo, ainda havia muito que aprender. O aperto de Isaac na arma foi escorregado por um golpe de espada, e a arma caiu no chão logo após ser engolida por uma nuvem de fumaça preta. Os olhos de Isaac tremeram, e ele correu para inclinar a cabeça para a esquerda, bem a tempo de seu corpo escapar do ataque da espada. Por outro lado, sua bochecha foi arranhada pela ponta da espada. Uma névoa negra tentou corromper a mente de Isaac novamente, mas o brilho dourado afastou de seu corpo imediatamente. A mão de Isaac se moveu, e um punho sólido caiu sobre a mandíbula da figura sombria. Mas, novamente, era como se a figura sombria nem sentisse isso. No corpo de Isaac, ele sentiu uma dor aguda e constante de frieza permeando todo o corpo. Ao virar a cabeça para olhar para o punho, ele descobriu que estava envolto em uma fina camada de gelo, mas era muito mais frio que o Seixote. O que é isso? Então, os pensamentos de Isaac foram interrompidos quando uma figura sombria apareceu atrás dele e perfurou a espada em seu coração. Eca! Um jorro de sangue azul saiu da boca de Isaac. Sua barra de saúde chegou a 0, e então tudo começou a ficar escuro. No entanto, naquele momento, sua morte branca foi ativada e os fios de seu cabelo branco começaram a flutuar. As figuras sombrias soltaram suas primeiras palavras, e foi confuso HMM. Eles não tinham ideia do que estava acontecendo no corpo do homem de cabelos brancos, mas era algo espetacular. Quando Isaac chutou atrás dele, ele sentiu seus pés tocarem algo e nada ao mesmo tempo. Quando o chute foi desferido, foi direto para a figura sombria, que não mostrava sinais de preocupação. A figura sombria puxou a espada de seu corpo e novamente balançou, desta vez tentando decapitar Isaac. Vendo nada além de perigo à frente para Isaac, seus olhos tremeram enquanto seu coração afundou. Embora seus sentidos estivessem funcionando em um estado de hiperfoco, ele não parecia ser capaz de encontrar uma maneira de escapar. Sucesso! Foi nesse exato momento, porém, que a figura sombria, junto com outras duas figuras da mesma silhueta, foi cortada ao meio. Depois que seus corpos se transformaram em cinzas, suas cinzas penetraram no chão. O quê? Isaac olhou ao redor, tentando entender o que diabos estava acontecendo. Depois disso, seu rosto ficou pálido e 10 figuras sombrias apareceram do chão. Eles, no entanto, ignoraram completamente Isaac e apontaram suas armas para a entrada da fumaça preta. A partir daí, outro golpe de espada ondulou no ar e acabou dividindo as figuras sombrias ao meio. No final da batalha, eles foram totalmente aniquilados, extintos da existência e desapareceram na distância. Witch Online Capítulo 415 Vila dos Pescadores. Olá, jovem. Da parte iluminada da floresta, um único homem musculoso entrou na fumaça preta. Quanto mais ele andava, mais a corrupção se afastava dele. As costas grandes penduravam sobre seu ombro largo, em sua boca estava esticada em um sorriso. E é você! Exclamou Isaac. Nós não nos apresentamos antes. O homem musculoso riu e coçou a parte de trás de sua cabeça. Meu nome é Spartacus, figura mítica, contendo o legado dos gladiadores. Os olhos de Isaac tremeram. Um momento depois, Spartacus segurou sua espada com força e viu centenas de figuras sombrias aparecendo em sua visão periférica. Com um longo suspiro, ele passou por Isaac e balançou sua espada. Um único golpe de espada cortou a fumaça preta ao meio, e o silêncio foi ouvido em todo o universo. Não havia vento, nenhum pássaro cantava e não havia barulho algum. Como resultado, gradualmente, a fumaça preta desapareceu e a corrupção deixou de se espalhar. As velhas árvores finalmente começaram a dar sinais de vida, e as flores murchas começaram a florescer novamente. O chão rachado lentamente começou a se curar, e o céu escuro começou a brilhar novamente em azul. Spartacus embainhou sua espada, seu rosto ainda em branco, apesar do fato de que ele tinha acabado de fazer algo que poderia ser considerado impossível. Aos olhos de Isaac, tudo ao seu redor ganhou vida como se tivesse sido animado por energia mágica. Aqui. Spartacus tirou uma pequena lâmina do bolso e a entregou a Isaac. Isto é. Quando Isaac pegou em suas mãos, a lâmina se prendeu ao rifle de precisão Mosin Nagant. Instantaneamente, a arma vibrou de prazer. A lâmina que eu prometi. Spartacus sorriu, e não é uma lâmina comum. É uma lâmina feita por Hefesto, o maior ferreiro entre os deuses. Por que você me deu algo tão valioso?
Isaac perguntou com uma carranca. A arma em seus braços parecia muito mais pesada. Era o efeito da lâmina ou o fato de que agora ele entendia o valor da arma que carregava. Você é um líder nato, como eu. Spartacus explicou e deu um passo mais fundo na floresta. Siga-me. Vou ajudá-lo a encontrar um caminho através desta floresta. Isaac rapidamente o seguiu. Ainda havia perguntas em sua mente, mas podiam esperar. A hora seguinte foi assim. Sempre que um novo obstáculo aparecia, Spartacus desembainhava sua espada e a cortava com um ataque brutal. Os obstáculos que poderiam matar Isaac com um único golpe não eram nada na frente de Spartacus. Nenhum poderia durar sequer um golpe contra ele. Logo, eles viram algo à distância. Atrás das árvores, eles podiam ver um brilho de luz. Foi então que o cheiro de sal marinho fresco saudou Isaac, seguido pelo som das ondas. Água? Não. O mar está perto. Isaac acelerou o passo e logo saiu da floresta com um raio de sol brilhando sobre ele e um cheiro fresco entrando em suas narinas. Ele fechou os olhos e logo os abriu novamente. Um momento depois, viu um mar sem fim à vista, e a pouca distância dele, havia uma vila de pescadores. Os olhos de Isaac franziram. É isso? Outra aldeia? Isto não pode ser. É aqui que nos despedimos. Boa sorte, jovem. Spartacus estava prestes a começar a caminhar em outra direção, para longe da aldeia. Mas então, Isaac perguntou, para onde devo ir? Aqui não há exatamente muito o que fazer. Alugar um barco. Você pode pagar. Spartacus se virou e apontou para o mar. Continue nessa direção e você chegará à cidade do sacerdócio. Isaac assentiu e viu Spartacus se afastar com suas vestes esfarrapadas esvoaçando atrás dele. Um enorme suspiro escapou dos lábios de Isaac quando ele desceu a pequena colina e logo chegou à cidade. Era essencialmente uma cidade de madeira, com ruas rochosas e construções de madeira. Havia um cheiro de pão e peixe flutuando no ar. A aldeia parecia relativamente pequena, ainda menor que Rainwell, mas era aconchegante e íntima. Havia risos no ar, assim como discussões, e era uma atmosfera muito calorosa. Após a chegada de Isaac às ruas, tudo ficou em silêncio. Isaac franziu a testa e viu todos olhando para ele com a boca aberta. Ei, pirralho, você acabou de vir daquela floresta? Um pescador com um corpo volumoso perguntou. Ele estava sentado em torno de uma pequena mesa com seu grupo de amigos, desfrutando de suas comidas e bebidas. Sim, eu fiz, Isaac perguntou com uma sobrancelha levantada. Ele não tinha ideia de quão chocante a notícia realmente era. Os aldeões pareciam chocados e os olhos do pescador tremeram. O pescador levantou-se com pressa e perguntou, existem aldeias ou algo assim? Sim, há um, respondeu Isaac. Os aldeões se entreolharam, a urgência visível em seus olhos. Você pode vir comigo? O pescador perguntou, para visitar o chefe da aldeia. Oh! Isaac olhou para o porto e os navios que ainda estavam atracados. Ele deu de ombros e assentiu. O pescador suspirou de alívio e foi na frente. Seguindo-os, os aldeões formaram uma fila atrás de Isaac e o seguiram até a casa do chefe da aldeia. Logo chegaram ao maior prédio da vila. Era um prédio de 2 andares feito de madeira e pedra. O telhado era pontudo e uma pequena chaminé aparecia. A porta da frente era um par de portas que podiam ser abertas. Havia 2 guardas agarrando o punho de suas espadas. Então, eles viram os aldeões caminhando em direção a eles. Eles não pareciam vigilantes, em vez disso conversaram com o pescador como se fossem amigos íntimos. Depois que o pescador terminou de explicar o propósito da visita, os guardas assentiram com olhares sérios e abriram as portas. O grupo entrou na casa do chefe da aldeia e se viu em um salão aberto com uma grande mesa no meio e uma cadeira em uma das extremidades. Esta cadeira estava coberta por uma pele de urso. O chefe da aldeia estava sentado em cima da cadeira. Ele era um homem musculoso com uma bainha de espada pendurada em seu quadril. Ao redor da mesa estava sua família, uma linda esposa, 5 filhas e 2 filhos. Eles estavam comendo apenas um segundo atrás, mas pararam depois que as portas se abriram. O pescador foi até o chefe da aldeia, sussurrou algo em seu ouvido e, logo, Isaac viu os rostos de todos mudando. O chefe da aldeia parecia chocado e sua esposa parecia emocionada. Seus filhos ficaram surpresos e chocados. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor,
Certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.